Então, qual que é o objetivo dessa live de hoje, desse bate-papo de hoje? É que a gente consiga aqui nessa próxima 1 hora que a gente vai estar junto, fazer um check, que cada um possa fazer um check, por isso que eu já queria que vocês pegassem, ó, papel e caneta na mão, para a gente ir assinalando um quiz que nós montamos. Então, nós vamos falar sobre vários assuntos, mas de uma forma muito leve, tá? Muito leve, para que a gente comece a tomar consciência do opa, o que eu não estou fazendo tão bem, o que eu poderia melhorar, para a gente poder daí trabalhar melhor. Então, eu queria muito que vocês pegassem um papel e uma caneta, antes de dar um tempinho aí, enquanto eu leio aqui as mensagens que estão chegando, para a gente já começar em conteúdo. Diferente, um mês, deixa eu ver aqui mais. Ó, agora está mais estável, a Simone está falando, a produtividade é a mesma, Roberta, que bom. Sempre trabalhei em casa, mas não era 100% em casa. As reuniões, as visitas a obras, as lojas eram sempre presenciais, agora está sendo muito desafiador. Pois é, né, Melissa? Tá mudando a rotina, né? Imagina, gente, eu nunca tive rotina, assim, esses últimos 2 anos eu não tinha também nenhuma rotina, super acostumada a estar com pessoas, esse contato humano, para mim, isso sim, eu acho que é o que mais está sendo desafiador nesse momento, putz, é não tocar, é não, né, não olhar olho no olho, por mais virtual que seja, mas para mim isso está sendo ultra desafiador. Bom dia do Uruguai! Que coisa boa! 4 semanas, eu sempre trabalho em casa, mas agora com as crianças a volta tá difícil. Eu não tenho filhos ainda, mas tenho ouvido de muitas amigas conhecidas e até profissionais que a gente atende que um grande desafio tem sido a questão familiar. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, tá? Segundo o que eu vou passar aqui para vocês, na verdade, é uma coletânea de conteúdos, que não são conteúdos que eu tirei da cabeça, mas são conteúdos que têm base da neurociência, da psicologia e que eu queria compartilhar com vocês também, tá? Além da arquitetura do design. Sinto falta de ver pessoalmente, acompanho só por fotos. É isso, Roberta, exatamente. É o que eu também sinto. A Nath, boa, com certeza. Tenho ido para o escritório sozinha, é bem perto de casa, mas só atendo pela internet, Ana Luísa. E você é arquiteta, né? Então você tem feito reuniões pela internet, está acostumada com isso? Contato humano. Também sinto falta de contato. Ver as obras por foto. Tu que gosta de obra, né, Roberta? Então. Bom, deu tempo aí para pegar o caderninho? Caderninho e uma caneta. A minha ideia é a gente fazer algo bem prático, então, nessa manhã de sábado, para a gente fazer esse quiz em conjunto. Quem já está no nosso grupo, a gente tem um grupo fechado do Telegram, vou só dar uns recadinhos iniciais, aí depois a gente vai fazer o quiz e daí depois eu tenho os recadinhos finais, tá? Então, para quem está entrando aí, vou até botar aqui o nome da live, só um pouquinho, que acho que fica mais fácil para quem vai entrar. E o título que eu queria dar para essa live é: qual nota você dá para seu home office? Se você pudesse dar uma nota agora de 1 a 10, só botar aqui. Quiz. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 nesse momento para o seu ambiente de trabalho em casa, que nota você daria? Eu não estava acostumada, mas está indo, quero entrar no grupo Telegram. Lisandra, isso, a gente tem um grupo no Telegram. Depois, deixa eu dar então esses recadinhos iniciais. Depois, quando a gente terminar essa live, eu vou convidar vocês para entrar no link que aparece na bio da Qualidade Corporativa, e ali vocês vão poder não só entrar no grupo do Telegram, como vocês vão baixar todo o conteúdo que eu usei como base dessa live, tá? Então, todo esse conteúdo que eu vou falar aqui hoje, a gente redigiu isso e fizemos um planner especial do período de quarentena. Então, por isso que eu brinquei, quem já está no grupo do Telegram já está sabendo disso. A gente já tinha montado no início do ano um planner profissional, né, que ia todos os meses. E a gente, usando esse planner, vimos que agora, com essa mudança, de repente, a gente não funcionava mais aquilo que nós planejamos para abril. Não só para abril, como vários meses aí mudaram os nossos planejamentos. Então, a gente fez um novo planner especial para o mês de abril, que é
específico para o período de quarentena. E daí ali tem várias atividades, várias ferramentas que você pode usar, lista de tarefas, lista semanal, calendários. E daí também vai ter a parte do quiz que nós vamos fazer hoje, tá? Mas não precisa sair agora aqui da live para ir lá baixar, não façam isso. Fiquem aqui, eu vou passar tudinho para vocês, depois quando a gente terminar, vocês baixem ali no link que já está na nossa bio, e aí vocês podem fazer com calma, ou até passar para alguém que quiserem, porque vai ter muito conteúdo específico de home office. Bom, deixa eu ver as notas que estão saindo aqui. 0, 6, 7, 5, 7, 10. Thiago, gostei, 10. Ó, Faver 7, vamos trabalhar em casa. 6, a minha falha hoje é a cadeira mais adequada, que faz toda a diferença, né, Carol? 8, 2. Tá, eu acho que se a gente fizesse uma média, ó, 9, com todas as mudanças, considero que estou indo bem. Vamos fazer, acho que uma média, pelo que foi falado aqui, uma nota 7 por aí, né? 7, ó, Terezinha, Ana Luísa. 7, enquanto houver filho junto. Bom, nós vamos quantificar, então, isso hoje. Eu queria propor para vocês esse quiz, para a gente fazer uma autoavaliação. Acho que vai ser bem legal. E daí nós vamos fazer da seguinte forma. Eu dividi essas perguntas, são 24 perguntas, e elas estão divididas em 10 blocos de conteúdos diferentes, tá? Então, a gente categorizou cada um dos assuntos. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou falar as perguntas referentes ao bloco, ao assunto. Vocês anotem ali sim, não, é só responder sim, não. E vai anotando, tá? Porque depois, quando a gente terminar, a gente vai contar de todas essas 24, quantas vocês marcaram sim e quantas não. Então, por isso que é bom ir anotando. Então, a gente vai falar do bloco, eu falo as perguntas do bloco, vocês marcam sim ou não, e daí depois a gente aborda o assunto do bloco, tá? Aí depois nós vamos pro bloco 2, pro bloco 3, pro bloco 4, assim por diante. Nós vamos fazer 10 blocos, eu espero que a gente consiga aqui nessa nossa 1 hora de live. E no final eu quero dar mais uns recadinhos, principalmente para quem achou que esta live já era o treinamento para consultoria de home office. Não é, tá? Não é, deixa eu já deixar claro desde o início. Esta live, a gente está abordando esse conteúdo para você fazer uma autoavaliação de como está o seu home office. Eu acredito que esse é o primeiro passo para todo mundo, seja você designer, arquiteto ou não, ou profissional de qualquer outra área, tá? Então, essa live é aberta para qualquer profissional, inclusive para aqueles arquitetos e designers que vão estar conosco na segunda-feira no treinamento específico de como fazer consultorias de home office. Quem se interessa por isso no final eu explico melhor, porque a gente tem que começar primeiro a gente trabalhando no lugar adequado para depois querer oferecer um serviço desse para o nosso cliente, né? Então, que vale essa live deste momento, esse conteúdo é para todo mundo, tá? Bom, deixa eu já começar então, eu já estou gravando aqui no Zoom também e eu vou compartilhar aqui a tela para eu ir construindo o raciocínio com vocês e passando todos os pontos. Então, vamos começar esse nosso conteúdo. E o nosso primeiro bloco, nosso primeiro assunto, peguem aí papel e caneta. Nosso primeiro assunto vai falar justamente sobre o local da casa que vocês escolheram para trabalhar. Ou se não escolheram ainda, vale também assinalar. Por isso que a primeira pergunta e daí simplesmente anotem sim ou não, tá? A primeira pergunta você está trabalhando sempre no mesmo lugar da sua casa? Anotem ali, sim ou não. Não precisa escrever aqui, anota para você, tá? E a segunda pergunta deste bloco seu local de trabalho tem iluminação natural? Conta com iluminação natural? Então, são duas perguntas nesse primeiro bloco, que a gente está falando da localização do ambiente de trabalho na casa, tá? Primeira pergunta, você tem trabalhado sempre no mesmo lugar? E segunda pergunta, esse lugar, ele recebe iluminação natural? Deu? Sim ou não? Então, são duas perguntas, vocês têm que ter tido duas respostas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Por que, gente, que eu falei no início que é legal a gente entender os processos que a gente passou nesse período de quarentena? Minha primeira semana em casa, eu estava experimentando. Eu trabalhei em diversos lugares aqui na minha casa para experimentar de que forma que eu ia me sentir melhor trabalhando. E tudo bem, a gente tem um primeiro momento que a gente vai experimentar lugares diferentes,
Mas, num segundo momento, é extremamente importante que a gente escolha um lugar específico da casa e é aquele lugar que vocês vão trabalhar todos os dias. Por que isso? Ontem, inclusive, eu fiz uma live com o Leonardo Faria, não sei se alguém aí assistiu, do meu cérebro, e a gente falou muito como que o cérebro também se comporta nesse processo todo, né? E o que acontece? O nosso cérebro, ele trabalha diretamente por conexões neurais. Diretamente. Ele associa tudo, né, às atividades que a gente já vem fazendo. Então, por exemplo, se a nossa casa sempre foi o lugar para a gente descansar, para a gente fazer festa, para a gente brincar com os filhos, é óbvio que o nosso cérebro já associou esse ambiente da casa para isso. E aí, para a gente começar agora a dizer para o nosso cérebro, é aqui que eu vou começar a trabalhar, ele precisa de um esforço muito grande, ele gasta muita energia para criar uma nova associação sobre aquele ambiente. Então, por isso que a gente brinca, se você está trabalhando em sala de jantar, muito provavelmente o seu cérebro está tendo que fazer um esforço para entender de que agora aquele lugar da sala de jantar não é mais um lugar para se alimentar, para conversar, para interagir com outras pessoas. É um lugar para ficar concentrado. E essa mudança, essa nova associação que o nosso cérebro precisa fazer, ela não é uma associação que vai ser criada do dia para a noite de acontecer. É que nem um novo hábito. A gente precisa repetir, repetir, repetir e repetir. Então, quanto mais você ficar trabalhando no mesmo lugar, a partir de hoje, toma isso como uma dica, tá? Procure sempre trabalhar no mesmo lugar a partir de hoje, porque o seu cérebro precisa criar essa nova conexão deste novo lugar com a sua atividade de trabalho. Isso é extremamente importante. Depois que já tiver sido criada aí, se você quer trocar para outro lugar, porque quer ter novas ideias, quer fazer novas sinapses, que a gente sabe disso, legal, faça. Mas, por enquanto, como a gente está nesse período de maturação e nesse período de consolidação, né? Chega de tantas mudanças, já houveram muitas mudanças para o cérebro. Vamos acalmar ele agora, deixar ele mais quietinho, para a gente, de fato, gastar nossa energia no trabalho e não ter que ficar se conectando com outras áreas da casa, entendem? Por isso que é bastante importante, esse é um primeiro ponto, um primeiro alertinha, que a gente defina um lugar específico e passe a trabalhar sempre nesse lugar. Tenha isso para você. Defina para o seu cérebro. Aqui é meu novo escritório, tá? E segundo ponto, por que a segunda pergunta falava sobre iluminação natural? E não vale agora mudar ali o xizinho que vocês fizeram, tá? Isso é uma autoavaliação para vocês. Por que se fala em iluminação natural? E também ontem a gente falou na live do Leonardo, tá? A gente sabe, inclusive, que tem muitas pesquisas neurocientíficas que relacionam a melatonina com a nossa imunidade. E o que no ambiente impacta a nossa produção de melatonina, que é aquele hormônio produzido pelo cérebro, né? Que é o que nos leva ao relaxamento no final da noite. O que interfere na nossa produção da melatonina? É a luz do sol. É a luz do sol. Então, se a gente... Ó, o ciclo circadiano, a Carol tá botando ali. Nath, eu tô fazendo uma gravação pelo Zoom, tá? Mas não tô transmitido por lá. Depois que daí eu vou usar para subir no YouTube. O que acontece? Então, se a gente começa esse lugar que você escolheu para trabalhar, é um lugar que daqui a pouco não tem janela, não tem acesso à luz natural, o que vai acontecer, gente? A gente vai perder essa nossa conexão com essa luz externa, que é extremamente importante para regular a produção da nossa melatonina e, consequentemente, manter a nossa imunidade em alta, principalmente neste momento. Então, é uma cascatinha, uma coisa que leva a outra. Agora, mais que nunca, é importante a gente ter contato com a luz natural, justamente em função dessa questão da imunidade, tá? Então, esse lugar que vocês vão escolher para trabalhar, ele precisa ser um lugar que você tenha acesso à luz natural. E daí eu até recebi agora de manhã uma mensagem do Leonardo, que uma pessoa que assistiu a live de ontem, e perguntou, tá, mas se eu moro num apartamento que não pega muita luz, e a gente sabe que tem apartamentos que são voltados para o lado sul, que às vezes é difícil mesmo de entrar o sol, né, de você enxergar o sol, o que fazer nesse período de quarentena que não dá nem para sair para fora, né? O que fazer? E aí a gente comentou rapidamente, mas pode ser uma estratégia de você conseguir
através da luz artificial, simular a luz do sol. Existem luminárias que fazem isso, que inclusive você consegue automatizar isso, que é super legal, você regula a temperatura de cor da luz. Só que, se você não tem acesso a essa luminária nesse momento, simplesmente pegue aí na sua casa, se você tem lâmpadas mais amareladinhas ou mais brancas, e coloque de alguma forma nesse ambiente. Você pode daqui a pouco ter a luz principal do ambiente com uma luz mais branca, mas põe um abajur ou uma luminária junto à sua mesa de trabalho com uma luz mais amareladinha, e vai chegar lá no final do dia, o que você vai fazer? Você vai acender essa luz mais amareladinha, para você simular como se você já estivesse no momento do pôr do sol, para você começar a relaxar, e daí você precisa se policiar também a parar com o celular antes de dormir, parar com o computador antes de dormir, para que daí você consiga manter o seu relógio biológico. É bem importante isso, gente, nesse momento, e como o Leonardo falou ontem, e a Carol está dizendo, ele não sabia da questão da imunidade, exatamente isso. Tá? Nesse momento tem várias pesquisas que mostram isso, inclusive depois o Leonardo compartilhou. Eu posso compartilhar lá eu vou fazer isso. No grupo Telegram eu vou compartilhar as pesquisas que o Leonardo compartilhou da live de ontem, tá? Ó, então, o Lucas até comentou como evitar aditivo da obra, contratar um ótimo projeto. Admiro muito, um ótimo trabalho bem resolvido e com ideias incríveis. Parabéns pelo trabalho. Que bom, Lucas. Às vezes são esses detalhes, né, que você vê que são detalhes mesmo, e que no dia a dia às vezes a gente não se dá conta, mas pode ser bem importante porque impacta em saúde. E daí esse é o ponto, né? E esse é o ponto da bandeira que a gente levanta aqui na qualidade corporativa, que é o ambiente físico, ele precisa ser uma ferramenta para nossa saúde. Ele precisa ser, porque senão ele vai nos prejudicar. E às vezes a gente nem entende bem por quê, mas a gente não está se sentindo bem ou dá aquela dor de cabeça, né? E isso às vezes pode ser o ambiente. Legal, gente? Então, o primeiro bloco falamos sobre localização. 2 perguntinhas foi falado. Responderam sim ou não? Põe a mãozinha aí para eu ver. Vamos para o segundo bloco de perguntas. São 2 perguntas também e tem a ver com organização. E agora eu quero ver quem está aí. E a primeira pergunta é: na maior parte do tempo, a sua mesa de trabalho está organizada e limpa? Organizada e limpa. Responde aí, sim ou não. Na maior parte do tempo, a sua mesa de trabalho está organizada e limpa? E a segunda pergunta é, responde aí sim ou não. Você tem algum lugar para armazenar os seus objetos de trabalho? Você tem, próximo da sua mesa, algum lugar para armazenar os seus objetos de trabalho, sejam eles documentos, sejam eles lápis, caneta, não sei o quê, sejam eles o iPad, seja ele o, sei lá, o suporte do computador. Então, essas são as 2 perguntinhas desse bloco. Primeira é, na maior parte do tempo, sua mesa de trabalho está organizada e limpa, sim ou não? E segunda, você tem algum lugar para armazenar seus objetos de trabalho? Sim ou não? E aí, eu vou comentar também de novo da live de ontem. Ontem deu muita inspiração, inclusive, para essa live de hoje. Apesar que eu já estava com todo esse quiz pronto. Mas fechou muito nos assuntos que nós falamos ontem. E o Leonardo fez 2 comentários, né? Primeiro, a questão de que o nosso cérebro ele tem muita dificuldade de se concentrar, de se focar, quando a gente tem muitos estímulos visuais. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai começar o dia de manhã, né? Tá lá ainda na preguiça, se levantando, daí você vai lá para sua mesa de trabalho e tá aquela bagunça. Não dá nem vontade de começar a trabalhar. Não sei como é que é para vocês, mas para mim é assim. Tanto que às vezes eu tento até enganar meu cérebro mesmo. Eu pego e escondo a bagunça. Eu só pego assim, jogo tudo dentro do armário. Se eu não tô com tempo para organizar, simplesmente para não enxergar. Exatamente por essa questão. Para o nosso cérebro, ele gasta muita energia quando ele está com muitos estímulos visual e ele se distrai. Então é por isso que a gente tem que manter uma mesa
limpa e organizada. E o limpo, obviamente, principalmente nesse momento, a gente está falando muito sobre questões de higiene, em função aí da pandemia que a gente está tendo. Então, manter a mesa limpa e organizada é extremamente importante, tá? E a segunda questão, que é a área de armazenamento, precisa ter uma área de armazenamento próxima. Porque senão, às vezes, fica difícil realmente de você organizar, porque naturalmente a gente tem o caderno, tem as canetas, tem os documentos que você está usando, tem os livros que você usa para trabalhar, e você precisa ter um espaço para armazenar isso, senão dificilmente você vai conseguir manter organizado em cima da mesa, entendem? E daí vale aquele gaveteiro, vale um armarinho, vale uma prateleira, vale uma caixa organizadora que vai chegar no final do dia que você vai botar tudo dentro para não ficar enxergando aquilo no outro dia. Então, às vezes, são pequenas coisas com que você tem em casa que você pode adaptar para criar um espaço de armazenamento, tá? Precisa ter. A gente vê muito isso nos nossos clientes, às vezes quando a gente vai fazer as consultorias em escritórios, nossa, excesso de coisas em cima da mesa, até comida em cima da mesa, né? Café, papel empilhado. Só que o que acontece? As pessoas, coitadas, não têm um lugar para deixar isso. É óbvio que isso vai virar uma bagunça. Então, precisa, primeiro, manter esse hábito de, no final do dia, limpar a mesa toda, para quando você acordar de manhã, estar lá com a mesa organizada e limpa. E precisa ter uma área, então, de armazenamento para colocar estas coisas. Beleza? Então, esse foi 2 pontos sobre organização. Estou fazendo um curso de organização da casa e falei exatamente isso, Carol? Tem que estar arrumada para eu funcionar bem. Tem o toque com mesa, a Michelle falando. Para mim também, sem organização não consigo começar. Eu trabalho no quarto, a Isabela falando, e só consigo começar depois de arrumar a cama. Olha que legal. Depois de arrumar a cama e varrer o chão. Os objetos ficam na mesa, mas organizados. A Nath está sem uma xícara de cafezinho, boa. Eu fico com eu tô criando o hábito agora de chimarrão, acho que eu nunca tomei tanto chimarrão na minha vida. Porque eu tava em casa e tava tomando muito café, Nath, comecei a me dar conta disso também. Fiquei tomando muito café e achei uma forma de substituir o café. Bom, legal? Segundo bloco, então, falamos sobre organização. Então, já tivemos 4 perguntas aí. Já devem ter 4 respostas positivas ou negativas, certo? Terceiro bloco. Equipamentos. E aqui eu quero falar principalmente para quem trabalha com notebook. Quem aí trabalha com notebook? Quem não trabalha com notebook não precisa responder esta pergunta, tá? Mas quem trabalha com notebook, eu gostaria que respondesse aí para você. Se você trabalha com notebook, utiliza também mouse e teclado externo? Responde aí, sim ou não. Se você trabalha com notebook, utiliza também teclado e mouse externo? Sim ou não. E a segunda pergunta, aliás, tem 3 perguntas nesse bloco aí. A segunda pergunta é, além do teclado e mouse externo, e daí vale para qualquer tipo de monitor, tá? Você utiliza algum tipo de suporte de monitor ou notebook? Sim ou não? Não precisa escrever, tá? Aqui, se não quiser. Se quiser, também pode escrever. Então, 2 perguntas. A primeira foi, se você utiliza notebook, você utiliza também mouse e teclado externo? A segunda pergunta, você utiliza algum tipo de suporte para monitor, notebook? E a terceira pergunta é, seu mouse acomoda bem a sua mão? Tem, assim, aproximadamente o tamanho da sua mão ou é um pouco maior? Então, 3 perguntas referentes a esse quadro de equipamentos. E já vamos começar a falar de conteúdo, então, agora, porque que isso tudo é importante. E eu já vi que tem gente falando ali mouse ergonômico, que ótimo. É um exemplo essa Betânia, maravilhosa. Gente, o que acontece? A grande maioria das pessoas, a gente tem feito muita consultoria de home office e, assim, até agora, 99% trabalha com notebook. E esse hábito do notebook, cada vez mais, tá? Isso assim, é pra vida, o que a gente vai falar agora. Não é só para home office, é pra vida. Porque cada vez mais a gente sabe que as pessoas estão optando por trabalhar com notebook, é mais flexível, é mais prático, você leva de um lado pro outro, show de bola, tá? Só que agora que a gente está começando a ver o quanto é prejudicial para a saúde física da pessoa usar notebook.
é quase tão prejudicial do que está acontecendo com as pessoas com o celular, né? A gente tendo tendinite, porque você fica com o celular assim, com a cabeça baixa e tal. Se a gente vai ver, trabalhar com notebook é a mesma coisa. Você está ali, com a cabeça baixa. Se você não usa o mouse, você vai estar com aquelas mãozinhas assim, né? Utilizando aquele mouse do próprio computador. É péssimo, é péssimo. Então, precisa. Saiam com isso dessa live. Se vocês conhecem alguém e querem ajudar aquela pessoa, diz para ela a primeira coisa, você vai lá e vai ter um mouse e um teclado externo. Tem que ter, ponto final. Está trabalhando com notebook e de coração. O teclado pode ser o mais simples que tem. Esse aqui eu paguei 20 e poucos reais. E o mouse também pode ser o mais simples que tem. Porém, por que eu botei aquela pergunta do tamanho do mouse? Porque a gente precisa cuidar do tamanho, tá? E talvez tenha gente aí, eu por muito tempo usei esses mouses pequenininhos, esses mini mouses, que é super prático para levar em viagem e tal, legal, só que isso aqui é um crime para você mesmo. Isso aqui é assim, ó, é batata que você vai sair com uma tendinite disso aqui. A não ser que a sua mão seja uma mão muito pequena. Olha que a minha mão é pequenininha. Mas isso aqui é mouse de criança. Opa. Oi, tá me ouvindo? Isso aqui é mouse de criança, sério mesmo. O que acontece? Se eu faço assim, ó, eu consigo já ver que esse mouse tá pequeno, tá vendo? Porque eu tô vendo muito da minha mão aqui em volta. O objetivo do mouse é acomodar a nossa mão e não a nossa mão ter que se acomodar a ele. Tá? Esse é o principal princípio aí da ergonomia. Não é a gente que tem que se adaptar aos equipamentos ou ao ambiente. A gente tem que, os ambientes e os equipamentos têm que se adaptar a gente, tem que nos acomodar da melhor forma possível, evitando nossos esforços. Então, é por isso que se a gente olha assim, e peguem o mouse de vocês e olhem dessa forma. Se tá aparecendo aqui muito da mão de vocês, esse mouse tá errado para você. Tá bom? O que é o mouse mais adequado? Tá? A gente tem vários modelos e por isso que na hora de vocês comprarem mouse, a gente tem que testar. Tem que botar na nossa mão e testar. Então, esse aqui é um mouse que tem um tamanho maior. Simples, barato, tá? Um fio barato. Se quiser fazer sem fio, ok. Mas o que está interessando aqui é o tamanho do mouse. Observem como já é diferente o quanto a gente enxerga da mão e o quanto a gente enxerga do mouse. Tá vendo? Isso aqui já é um mouse que acomoda melhor minha mão, tá? E é essa a função do nosso mouse, se acomodar a nossa mão, para que a gente simplesmente largue a mão em cima, a gente não tem que fazer esforço, né? Deixar a mão pequenininha, tá? É esse o objetivo. E daí a Betânia falou que usa mouse ergonômico, eu também tenho um mouse ergonômico que é melhor ainda. Você pode adquirir, depois dá até para pedir teleentrega agora, né? A Amazon tá comercializando várias coisas, você pode comprar pela Amazon. Ó, isso aqui é um mouse ergonômico, um mouse vertical. Qual que é a principal diferença dele? Você não faz uma torção aqui no braço dessa forma, como os outros mouses fazem. Você trabalha, ele é mais vertical. Então, a gente evita esta torção aqui, ó. Tá? Ele fica mais vertical. Olha que legal. Os botões são aqui, aqui tá o scroll. Então, você trabalha desta forma. Existem outros modelos de mouse ergonômicos, tá? Qual que é o objetivo? De novo, evitar esforços. Evitar que a gente tenha que fazer esforço. O mouse, ele tem que acomodar a nossa mão. Legal? Deixa eu ver as perguntas que estão surgindo aí. Daí nós vamos falar do suporte. Mouse ergonômico. Note, mas tem um suporte. Já fiz especialização com você, fiquei bem ligada. Boa, Lisandra! Suporte adaptado. Vamos já falar do suporte. Gente, suporte. Qual que é o principal objetivo do suporte? Elevar o monitor. Então, para fazer isso pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Existe sim suporte no mercado. Esse aqui é o que eu sempre mostro, um super baratinho também, de plástico mesmo. Ele não dura lá muito tempo, porque eu viajo bastante e às vezes ele quebra. Mas assim, cumpre a função. Você vai colocar um note aqui e ele vai ficar com o monitor dele mais alto. É esse o objetivo, tá? É elevar o monitor. Se você não tem um suporte como esse, vale qualquer outra coisa. Eu tô agora aqui com o computador apoiado num organizador de prateleira. Você pode pegar uma caixa, você pode pegar livros, empilhar livros. Então, tem N formas de você simplesmente elevar o monitor, tá? Por que é importante a gente elevar o monitor? Porque se a gente está trabalhando com o notebook sempre olhando para baixo, a gente está fazendo um esforço aqui, ó. No momento que eu elevo o meu monitor, eu elevo a minha cabeça. O meu eixo de visão fica mais horizontal em relação à tela. Evita que eu faça isso aqui.
Entende? Então, você cria já uma postura melhor para trabalhar. Extremamente importante. Façam isso para ontem. De verdade, para ontem, tá? Depois do curso, eu troquei o teclado. Boa. Tem menor que esse. A Ju tá falando do... Ó, esse não é o mini, tem menores. E outra, meus amores, eu amo a Apple, tá? Vou dizer, adoro a Apple, tenho tudo. Tenho iPhone, iPad, MacBook, tenho tudo da Apple. Só que eu me nego a comprar aquele mouse da Apple, tá? Não façam isso. Se alguém pensa em comprar e acha super charmoso, aquele mouse maravilhoso, branquinho, é um crime para tua postura, para o teu conforto de saúde, tá? De verdade. Porque o que acontece? Aqueles mouses que são retos, que é o que a Ana Paula tá falando, a gente fica com a mão quase que plana, né? Olha a quantidade de esforços que a gente está fazendo. Então, a gente faz torção aqui e a gente ainda fica trabalhando desta forma. Terrível. A gente tem que acomodar a nossa mão, tá? Quanto mais vertical, melhor é o mouse. Quanto maior ele acomodar a nossa mão, melhor vai ser. É difícil que as lojas nunca têm. Tem sim, Nath. Tu pede para testar, de verdade. E alguns, a embalagem deles, eu tô dizendo isso que eu comprei bem recente agora, pro escritório a gente comprou mais computadores e eu saí para comprar mouses. Os mouses, na embalagem, é uma embalagem assim de plástico, mas ela é bem justa ao equipamento. Então tu consegue com a embalagem mesmo botar tua mão em cima e ver se ele acomoda bem ou não. Ó, livro para suporte, a Nath tá botando. Eu apoiei. Simone, adorei. Eu apoiei mostruário de granito e deu certo. Nossa, agora é o momento para essas amostras de material, né? Lista telefônica. Camila do céu, lista telefônica tu tem, mulher! Lembrar de utilizar o teclado externo caso eleve o notebook. Isso, Terezinha. Aliás, teclado e mouse externo, de qualquer forma, utilizem, tá? Porque tem um outro problema da gente não utilizar teclado e mouse. Se a gente ficar trabalhando com o próprio teclado e mouse no monitor, muito provavelmente esse monitor vai estar muito próximo para você. E daí, com o tempo, isso pode gerar fadiga visual, isso pode gerar dor de cabeça, a gente fica com excesso de luz muito perto do nosso olho, e isso não é saudável, tá? Indica boas marcas, não indico marca, Fialho, de verdade, assim, não tenho uma assim que só compro dela. A Logitech é uma marca que eu tenho comprado, mas assim, de verdade, eu acho que pode ter outras, assim, não ganho nada pra falar isso. Esse mouse ergonômico eu comprei na Alemanha, porque o custo dele era bem mais barato do que aqui. E se chama Hama, a marca. H-A-M-A, tá? Mas, enfim, tem várias marcas. Isso aqui tá tão usado que Insignia é a marca desse mouse aqui. Aqui ele já tá até... tá velho. Certo, os que eu tinha aqui em casa. E ele não tem o botão direito. Ah, boa. Tem sim, tá? Ele tem tanto dois botões aqui, quanto do outro lado aqui, ó, também tem. Você pode voltar, você tá na internet, quer voltar pra página, tipo um Ctrl Z aqui, tá? Mas um detalhe, gente, esses mouses ergonômicos, eles têm mão direita ou esquerda, tá? Então isso tem que cuidar na hora de comprar, se você é canhoto ou destro. Não tenho home office impossível em casa. Nunca tive mais desconforto no punho depois que comprei mouse vertical. É verdade, Betânia, eu também. Eu também. Bom, vamos ao próximo bloco. Então, falamos já de, primeiro, a localização do home office, depois falamos de organização, falamos de equipamentos. Agora vamos falar sobre a cadeira. E a Carol, inclusive, escreveu ali que na avaliação dela a cadeira ela não estava muito boa. O que a gente precisa saber sobre a cadeira? E daí tem 3 perguntinhas aqui que vocês vão responder sim ou não, tá? Primeira pergunta anotem aí. Depois nós vamos contar, gente, por vocês têm que estar anotando. Sua cadeira possui regulagem de altura do assento? Sim ou não? Sua cadeira que você está usando no seu home office possui elevação do assento? Sim ou não? Sua cadeira, segunda pergunta. Sua cadeira possui braços para você apoiar? Inclusive, regulagem de altura do braço? Sim ou não?
E terceiro ponto, sua cadeira possui apoio para a lombar? Sua cadeira possui apoio para a lombar? Sim ou não? O que significa um apoio para a lombar? É quando a gente senta e sente que a nossa lombar está apoiada. Tá? A lombar fica aqui embaixo, então a gente tem que sentir ela apoiada no momento que a gente está sentado. Tá? Pode responder aí só para vocês, tá? Bom, o que a gente precisa saber da cadeira, tá? Essas são as 3 principais funções, quando perguntam assim, a cadeira, o que precisa ter a cadeira? Porque hoje no mercado a gente vê inúmeras opções de cadeira, e sim, existem com valores completamente diferentes. E, gente, no momento que você entende como é feita uma cadeira, você vai, de verdade, dar valor ao custo que ela tem. Porque ela realmente, para fazer uma cadeira, não é qualquer empresa que consegue fazer uma cadeira realmente ergonômica, uma cadeira que realmente ofereça todas essas regulagens. E é por isso que, obviamente, isso é um investimento, é um valor que às vezes é bem significativo numa reforma ou numa troca de mobiliário, mas eu acho que assim, como eu aprendi na Alemanha, tá? Eu estudei arquitetura corporativa na Alemanha e eu aprendi com o meu professor dizendo, a cadeira tem que ser o teu melhor amigo, porque é o que vai ficar o tempo todo contigo. E assim como você investe em um bom equipamento, um bom computador para trabalhar, você precisa investir numa boa cadeira, porque ela também é uma ferramenta, ela também vai impactar na tua produtividade. Então, ok, sabemos que estamos em quarentena, Priscila não tem como comprar uma cadeira, né? Vamos adaptar o que temos em casa. Jade, vai ficar salva aqui por 24 horas. Eu tô tentando gravar aqui no Zoom também, se eu conseguir até o final, daí eu subo no YouTube, tá? Mas se tu puder ficar até o final, fique, que eu quero falar umas coisinhas no final depois. Ó, em casa é a cadeira de jantar. Então, Carol trouxe o ponto mais comum. A cadeira da mesa de jantar. O que acontece? Muitas vezes essa cadeira da mesa de jantar, para começar, ela não tem regulagem de altura do assento. E daí, possivelmente, pode estar acontecendo de você estar trabalhando, talvez, numa altura muito baixa em relação à sua mesa, ou, ao contrário, uma altura muito alta em relação à sua mesa. E você fica daí com os pezinhos no ar. Se o seu caso é o segundo, e você fica com os pezinhos no ar, não encosta os pés no chão, não é legal. Porque você está fazendo um esforço a mais na sua coluna para sustentar seu corpo. No momento que você apoia os pés no chão, você está dividindo esse peso do seu corpo, o que é muito mais saudável. Então, o primeiro passo, se você fica com os pezinhos no ar, pensando em adaptação das cadeiras, se você fica com os pés no ar, primeira coisa, coloca uma caixa de sapato, alguma coisa que sirva como um apoio de pé. Se ao contrário, se você acha que você está muito baixo em relação à sua altura da mesa, e como que você pode ver isso? Se na sua dobra do joelho você está dobrando menos de 90 graus, desculpa, você está fazendo um ângulo menor de 90 graus no seu joelho, provavelmente esse assento, essa altura do assento está muito baixa para você, tá? Se você dobrar, então, os seus joelhos, você vai ver que vai ficar menos de 90 graus. E daí isso vai demonstrar que essa cadeira está muito baixa para você. O que fazer? O ideal seria ter uma cadeira com elevação de altura. Se você não tem como achar agora, tenta colocar umas almofadas para ver se você eleva essa altura para que você comece a ficar com o seu joelho dobrado a uns 90 graus. Tá? 90 graus ou um pouquinho mais, você costuma falar. Então esse é o primeiro ponto em relação à altura do assento. Tô falando aqui adaptação, gente, pelo amor de Deus. Se tem algum ergonomista aqui, algum médico do trabalho, me desculpa. Eu tô falando isso só como uma adaptação para o momento provisório, tá? Eu mais que ninguém levanto a bandeira por trocar a cadeira, ter uma cadeira de fato que te ofereça uma postura adequada. Mas se não é o momento e não tá conseguindo, beleza, então vamos fazer diferente. Vamos dar uma adaptada, tá? Segundo ponto, se não tem braço. Quem marcou aí que não tem braço? O que a gente vai ter que observar, tá? Isso é ruim, porque justamente o apoio de braço é para você se apoiar. Se você não tem braço, o que normalmente você faz? Você apoia na mesa. E se essa mesa tá mais para frente, você vai fazer isso aqui, ó. Né? Você vai ficar assim. Então, você tá prejudicando aqui a tua postura, que deveria estar mais ereta. Você vai se inclinar para frente. Não tem como, não tem nenhuma cadeira com braço. Oh, meu Deus, o que eu faço? Bom, então você vai se aproximar o máximo que der da mesa, para que mesmo você apoiando o seu braço na mesa, você procure manter a sua coluna ereta, tá?
A adaptação, a gente está falando, é o ideal? Não é o ideal, mas é uma adaptação. E terceiro ponto que a gente falou do apoio para a lombar, se a sua cadeira, e principalmente as cadeiras de jantar, elas fazem isso, tá? São cadeiras mais, que você fica mais para trás, né? Não é uma cadeira para trabalhar, gente. Não é, definitivamente não é. Por isso que a gente está falando aqui em uma adaptação. Se você fica com ela, se você sente que a sua coluna, você tá mais escorado para trás, você precisa elevar isso. E como que a gente faz, então? Dá para botar uma almofada, um rolinho de toalha aqui na base da sua coluna, que é o lugar da lombar, para você realmente sentir ela apoiada e fazer com que a sua postura fique mais ereta. É claro isso? Tô falando aqui de quebra-galho nesse período de quarentena, mas assim, de verdade, coloca isso na sua lista do ano para adquirir uma nova cadeira. Porque isso que está acontecendo agora, muitas empresas estão se dando conta que o home office pode ser uma boa opção, inclusive para diminuir metro quadrado de escritório, para diminuir custos. Então, comece a adaptar esse lugar da sua casa de uma forma mais ideal para conseguir trabalhar de uma forma mais efetiva, tá? Ó, a Terezinha, que legal, falou, ó, tem empresas que estão alugando cadeiras ergonômicas para quem não pode adquirir nesse momento. Super legal. Sinto bastante desconforto na lombar e entre os 3 itens que você falou, o apoio da lombar é o único que minha cadeira não tem. Então, faz isso. Experimenta, Kátia, botar ou uma almofada ou um rolinho de toalha, alguma coisa que você sinta que ela tá apoiada, tá? Porque é bem perigoso você não tá com sua lombar apoiada. Nada demais, alegrou o meu sábado, que bom, amada. Meu marido, ó, Ana Paula, meu marido, quando começou a estudar para concurso, brincava que iria acabar com a cadeira. Mas foi o contrário, descobriu na abertura do edital que estava com começo de... Olha, essa é uma das consequências, tá? Hérnia de disco é uma das consequências, sim. E daí, né, Ana Paula, não sei como que seu marido tratou isso, mas muitas vezes é cirurgia ou é fisioterapia, por muito tempo. Então, uma mudança de rotina, uma mudança de hábito. Então, assim, quando a gente fala de cadeira, a gente está falando de prevenção. Isso é uma coisa que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de prevenir algo, né? Mas a gente sabe que pode ter consequências muito sérias e a gente precisa começar a cuidar mais da gente. A gente precisa falar mais de prevenção, tá? Bom, vamos adiante. ST Arquitetura, se a cadeira não tiver encosto na lombar é pior, é ruim, tá? Por isso que daí você vai fazer exatamente isso. Coloca umas almofadas para você sentir a sua lombar apoiado. Tenho cadeira fixa incompatível com a altura da mesa do escritório. Pois é, Verônica, tem que entender então se a tua altura do assento ela tá muito alta ou muito baixa. Se ela tá muito alta, é aquilo que a gente falou, botar apoio de pé, que pode ser uma caixa de sapato. Se ela tá muito baixa, desculpa, até eu me confundi. Sim, se ela tá muito alta, põe o apoio de pé. Se ela tá muito baixa, o assento, aí você coloca umas almofadas para sentar um pouco mais alto, tá? Ó, adaptei minha cadeira com um travesseiro para apoio da lombar. Boa. Pri, tô usando a minha cadeira do escritório da Amarelli e aqui na minha mesa de trabalho eu tive que tirar os braços porque eu trabalhava na aproximação da mesa, que é muito alta. Tem isso, tá? Isso a gente vê de uma forma muito comum, quando a gente regula de fato a altura da cadeira em relação à mesa, acontece que os braços batem na altura da mesa, porque o ideal é que ele seja uma extensão da mesa, né? Então, às vezes, para evitar que você fique muito para trás, a gente fala de baixo então um pouquinho o braço para você entrar mais embaixo da mesa e poder não ter um problema aqui na coluna. Tem cadeiras, inclusive, quando vocês forem comprar, adquirir uma cadeira, optem por um modelo que tanto tenha regulagem de altura na vertical do braço, tá? Quanto ele na horizontal também. Porque daí quando você se aproxima da mesa, você tem como jogar os bracinhos para trás. Se o encosto não é fechado, não dá para colocar o rolinho, experimenta botar quem é que comentou aqui antes, eu não me lembro, o travesseiro. Acho que pode ser uma boa. Mesmo no escritório, eu não gosto de cadeira com apoio de braço, tenho o costume de encostar totalmente o tórax na mesa. Detalhe, minha mesa é grande. Então, tudo é hábito. Tudo é hábito. E a gente até brinca no curso de formação, né, que a gente faz, o curso da Alemanha,
que o ser humano, ele tem uma tendência impressionante de se acostumar até com aquilo que não é bom demais. A gente se acostuma com aquilo que não é bom, com aquilo que está nos prejudicando. E toda mudança, e ontem na live do Leonardo, para mim isso ficou muito claro também, quando a gente fala do cérebro, ficou mais compreensível ainda, toda mudança gera, o nosso cérebro precisa gerar mais energia para que ela aconteça. E é óbvio que ele vai evitar isso. E é por isso que a gente tem tanta resistência a mudanças, né? Então a gente precisa, de fato, ir aos pouquinhos, tá? Ir mudando aos pouquinhos. Bom, existe uma relação entre a altura da cadeira e da mesa? Existe, tá? A gente até tem cálculos para fazer sobre qual que é a sua altura de mesa ideal. Assim como calcular qual que é a sua altura de assento ideal da cadeira, a sua altura do braço ideal. Não vou conseguir entrar nessa live nisso, porque isso é algo que a gente tem que demonstrar. Mas, quem é que está perguntando? Interior and more. Eu tenho muito vídeo, acho que até tem vídeo sobre isso no nosso canal do YouTube da qualidade corporativa, tá? Que a gente mostra como fazer isso. Se não, me manda inbox. Mas a relação da altura da cadeira e da altura da mesa. É, exatamente isso. Tá, gente, vamos adiante. Que agora que eu vi que já são 10 para o meio-dia. Caramba, nós estamos no ponto 4. Vamos lá. 5. Se esgotar essa live aqui, a gente abre outra, tá? Mas daqui a pouquinho também vai terminar minha bateria, então não vai dar muito mais. Mas vamos lá. Quinto ponto. Quinta categoria de conteúdo. Rotina. Então agora a gente vai começar a falar de comportamento. Até então a gente estava falando de ambiente. A partir de agora nós vamos começar a falar de comportamento. Então responde aí, sim ou não, tá? Primeira pergunta. Você está mantendo sua rotina de horários como se você estivesse trabalhando em escritório? Sim ou não? Escreve aí. Você está mantendo sua rotina de horários como se você estivesse trabalhando no escritório, ou seja, acordo no mesmo dia, no mesmo horário, escovo os dentes, tomo banho, põe minha roupa, né? Porque daí o segundo ponto é: você consegue se manter concentrado somente no trabalho enquanto está no home office? Ou você fica pensando na máquina de lavar roupa que está terminando, que tem que estender a roupa, na filha que tem que fazer a lição? Você consegue, então, ficar 100% concentradinho quando você está ali na sua estação de trabalho? Sim ou não? Então, o primeiro ponto era, você está mantendo a mesma rotina de horários, como se você estivesse trabalhando no escritório. E segundo, você consegue se manter concentrado somente no trabalho quando está em home office? Não tem opção mais ou menos. Sim ou não? Não tem mais ou menos. Gente, por que a gente precisa falar de rotina? Né? Eita, esse nosso cérebro querido, queridíssimo. E essa nossa mania de ser multitarefa, elas acabam com a gente. Ah, eu consigo trabalhar com a televisão ligada, super tranquilo. Não consegue. O cérebro não consegue. E você, coitado, vai estar dificultando ainda mais a missão dele, que é nos manter concentrado. Então, se você tiver interferência, se você tiver outras atividades acontecendo, se você estiver pensando sobre outras atividades, você está gastando mais energia. E o que é isso? Por que a gente está falando tanto? Ontem o Leonardo falou tanto de evitar gasto de energia nesse momento. Porque todo esse gasto a mais de energia vai impactar na nossa imunidade. Gasto a mais de energia significa estressar o nosso cérebro. E um estresse contínuo eleva os níveis de cortisol e, consequentemente, a gente tem uma baixa da nossa imunidade, tá? Impacta no nosso humor, Então, impacta em tudo na nossa vida. Se nesse momento é o momento da gente se cuidar, né, da gente cuidar da nossa saúde, é extremamente importante que a gente deixe o nosso cérebrozinho tranquilo e evite gastar energia com algo que é desnecessário. Então, o primeiro ponto é: esquece essa multitarefa. É melhor que você defina blocos de horário de trabalho, onde você vai ficar 100% concentrado, e podem ser blocos pequenos. A gente até ontem eu falei da técnica do Pomodoro, eu voltei a fazer isso. São aqueles blocos de 25 minutos, que você vai ficar 25 minutos full time, vai avisar ali, família, vou ficar agora 25 minutos concentrado, full time, e depois a gente vai conversar, né? Ou depois eu vou responder o WhatsApp, ou depois eu vou fazer o almoço. Mas assim, define 25 minutos. Amor, Carol, como amarra o bebê? Ai, meu Deus!
Eu sei, eu imagino, eu não sei, porque eu não tive ainda filhos, mas eu imagino o quanto deve ser desafiador, né? Então, de repente, dentro do horáriozinho dela, né, do relógio biológico dela, talvez tu vai ter que te adaptar para a tua rotina em relação a isso. E, obviamente, se tiver como contar com a ajuda, isso é bem importante. Mas por que a gente fala essa questão de estar focado, evitar ser multitarefa, gente? Porque o nosso cérebro, ele tem um tempo que ele fica atento. E esse tempo, por isso que falam 25 minutos, é mais ou menos esses 25 minutos. A técnica do Pomodoro é dividir o seu trabalho em blocos de 25 minutos e entre esses blocos, você deixa 5 minutinhos para você ir fazer outra coisa. Ah, claro que cada um adapta para a sua realidade. E por que continuar mantendo a mesma rotina é importante? Quem marcou sim, legal que está fazendo isso. Bem legal que está fazendo isso. Porque o nosso cérebro cria essas associações que a gente falou antes. Então, se ele já associou que para a gente ir trabalhar, a gente precisa acordar às 6 da manhã, a gente precisa escovar os dentes, a gente precisa tomar banho, a gente precisa tomar café, depois nós vamos trabalhar, mantenha esse mesmo horário dessas coisas. Vai ser mais fácil. Seu cérebro vai gastar menos energia, né? Com isso você vai se sentir melhor, tá? Então, manter a rotina de horários é extremamente importante. A gente, inclusive, como eu falei para vocês, o nosso time, a gente na primeira semana estava meio bagunçado. Na segunda semana a gente começou a testar, fazer reuniões, ou fazer início da tarde ou início da manhã. E agora a gente definiu que vai ser sempre início da manhã. Então, criar uma rotina. A gente definiu os dias lá que vai ser reunião de toda a equipe e os dias que vão ser reuniões específicas de outros assuntos. E daí sempre no mesmo horário, todo dia, a gente vai fazer esses encontros online. Então, isso mantém, né? Mantém um ritmo, mantém uma rotina. É uma coisa a menos para eu ter que pensar, tá? Quando é que eu vou me reunir com a equipe? Tá, já tá lá, tá agendado, tá marcadinho. Por isso é mais difícil voltar a trabalhar quando voltamos de férias. É isso aí, porque a gente sai da rotina, né? E, gente, agora é o momento também, se você não tinha uma rotina bem definida, e eu tô fazendo isso comigo, tá? Eu não tinha uma rotina. Porque eu passei 2 anos da minha vida, os últimos 2 anos, viajando toda a semana. E era em dias diferentes, não era assim, todo domingo eu viajo. Não. Dependia do que era a atividade, para onde eu ia. Então, assim, pensa numa pessoa sem rotina, era eu. E agora tá sendo, na verdade, tudo que eu sempre quis, ter uma rotina. Porque isso começou a me incomodar, o fato de não ter rotina. E, e agora eu tô me descobrindo como criar uma rotina mais saudável, mais produtiva. Agora é o momento que a gente pode fazer isso, né? Então, pô, se é bacana, e eu tô amando tomar café da manhã com calma. Caramba, há quanto tempo eu não podia fazer isso? Né? Eu tô adorando poder assistir o pôr do sol da minha casa. Então, assim, pensa na tua rotina. E isso vai ser muito legal, esse planner que a gente fez, que é o planner específico da quarentena. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês onde é que vocês podem baixar isso gratuitamente. Nesse planner, a gente fez algumas planilhas. Então, tem tanto planilhas diárias quanto planilhas semanais para você organizar a sua semana, organizar o seu dia. E ali você pode já, previamente, já definir o que seria uma rotina ideal para você. Faça isso, coloca no papel. E às vezes assim, começa de trás para frente, tá? Se eu quero dormir tal horário, que horas que eu tenho que desligar o computador e o celular, que horas que eu vou ter que terminar o meu trabalho, o que eu tenho que fazer no meu trabalho, se eu conseguisse tomar um café da manhã, quanto tempo eu vou levar no café da manhã, eu tenho que tomar banho antes, quanto tempo para daí ver o horário que você tem que acordar. Eu costumo construir dessa forma a rotina. Gente, eu tô amando essas interações. Nós já vamos terminar aqui. O Instagram vai me derrubar a live, mas eu vou abrir de novo, tá? Pra gente continuar e fazer com calma aí os próximos. A gente tá no quadro 5. A gente tem o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. 6, 7, 8, 9, 10, tá? Isso aí, tá? Que daí a gente tem que fazer ainda juntos. Então, deixa eu só ler. Ó, a Kátia dizendo, já fazia home e infelizmente não consigo ter rotina. Às vezes trabalho de manhã, outras de tarde, sei que não é legal. Pois é, se você conseguisse... E é até legal que você está experimentando, tá? De repente começa a avaliar a tua produtividade. É melhor, você produz melhor de manhã? Você produz melhor de tarde? E daí tenta ajustar, criar uma rotina para isso. Eu consigo ficar mais focada pela manhã. Legal, então evita marcar as reuniões de manhã. Marca as reuniões tudo de tarde. E de manhã fica mais focado fazendo outras coisas. É legal a gente se experimentar também, de repente, como você já tá sem rotina, você já deve estar conseguindo fazer várias atividades em vários momentos diferentes para analisar isso. Tá?
Quem mais? Divido as tarefas diárias com o meu marido para que possamos nos concentrar no trabalho. Isso é legal. Então, poxa, né? Agora é o momento também de toda a família conversar e ver como que se organiza melhor. O timer de filho toca a cada 5 minutos. Mas, um dia eu quero entender melhor o que vocês estão falando, eu juro. Isso que estou fazendo, estou aqui, o Inácio 5 anos no meu colo, anotando sim ou não. Boa, Ana, querida. Bom, tá concluindo o vídeo aqui no... Nós já vamos voltar de novo para continuar. Quem está assistindo aqui pelo YouTube. Então, a gente está fazendo uma gravação em paralelo que eu estou fazendo a live, só para contextualizar vocês. E nós vamos abordar aqui nossos próximos assuntos, que o próximo tem a ver com a roupa que a gente veste, tá? Então, deixa eu só abrir aqui de novo. Enquanto isso, eu vou voltando aqui para a gente continuar agora o nosso quadro 6. Deixa eu abrir aqui de novo. Estamos ao vivo aqui de novo para a gente continuar nosso quadro 6 agora de conteúdo. Vamos esperar o pessoal entrar. A Michelle já está voltando. Quero ver quem é que vai voltar. A gente tinha mais de 50 pessoas online aí. Vamos ver se voltam. Lisandra, querida. Simone também está aí. Ana. Ergonise, legal. Trabalha com ergonomia? Escreve aí para nós. Carol voltando. Sentir a arquitetura voltou. Olá, voltamos. Aguentam aí? Vamos tentar fazer mais meia hora o resto, tá? Recapitulando, quem está voltando aí, eu vou escrever aqui o título desta live. Qual nota você dá para seu home office? Nós já vamos voltar, o pessoal está voltando, ótimo. Eu também quero um dia saber o que as mamães estão sentindo, mas falando com as amigas, acho que elas estão surtando. Gente, a Isabela, não vou comentar muito também, porque, enfim, a gente não vive essa realidade, né? Não sei. Mas tem vários comentários aí aparecendo. Gente, vamos voltando, então. Aproveita para chamar aí os amigos, põe ali no aviãozinho, chamem quem mais está trabalhando em home office para assistir. Nós fomos até o nosso quadro 5. Vamos fazer agora os 6, 7, 8, 9 e 10. Então tem mais bastante conteúdo. Se vocês puderem me ajudar aí compartilhar essa live com mais pessoas que vocês acham que vai fazer sentido ouvir isso tudo. Eu tentei realmente reunir tudo. Meu objetivo era cumprir em 1 hora todo esse conteúdo. Obviamente que a gente gosta de falar e eu achei muito legal a interação de vocês, as perguntas que foram surgindo. Então, eu acho que é legal a gente estender um pouquinho mais, tá? Surtando, o Roberto tá falando. Mas o amor é maior, eu imagino. Eu imagino que sim. Aliás, gente, esse é o momento, quem tem filhos, tá? A gente sabe o quanto o cérebrozinho tá em formação, né? Vocês já devem saber isso, quem estuda neuroarquitetura sabe isso, que de acordo com o nosso ciclo de vida, com a nossa fase da vida, a gente tem uma formação, tem uma fisiologia diferente do nosso cérebro. Então, os bebezinhos estão extremamente com cérebros em toda a formação. Até a adolescência tem estudos que mostram que o nosso cérebro ainda está se formando, o nosso córtex ainda está se formando. Então, quem tem filhos até a idade da adolescência, gente, esse momento é um momento que é de extrema importância, porque além de ficar na memória deles, que vai ficar na nossa também,
a gente sabe disso. Mas, além disso, vai impactar na fisiologia dessas crianças, tá? No desenvolvimento do cérebro dessas crianças. E é por isso que a gente realmente precisa pensar nos espaços que eles estão utilizando, na casa, no carinho, enfim, tudo isso. Porque isso vai impactar na fisiologia deles. Isso é muito importante. A live vai ficar salva? Vai, tá? Então vai ser 2 partes de live. Então essa segunda parte que a gente está fazendo vai sim ficar salva por 24 horas. Fica aqui no Instagram. Eu vou tentar, vamos ver, eu tô tentando salvar aqui no Zoom também. Só tô com medo das baterias, porque, gente, eu tô fazendo essa live em pé, tá? Porque isso foi uma coisa que eu comecei a me dar conta que eu tô ficando muito tempo sentada. E ontem até o Leonardo também falou isso, a importância da gente mesmo durante esse momento fazer atividade física, isso é extremamente importante para o nosso cérebro, para o nosso humor, para a nossa imunidade, e às vezes é uma mudança de hábitos também que a gente precisa se provocar a fazer. Então eu decidi que a partir de agora todos os lives que eu vou fazer vai ser em pé. Então vocês não imaginem, ó, aqui ó, a confusão que é visual, eu até vou tirar uma foto com esse outro celular, depois eu compartilho no story para vocês verem, que é para posicionar o celular e o computador que eu estou aqui para gravar isso em pé. É muito louco, tá? Eu vou tentar, deixa eu ver. Olha só, vamos ver se dá para ver para vocês. Olha como tá a situação. Tem um suporte aqui para o celular e eu tô aqui com uma caixa, depois um negócio de prateleira em cima, botando o notebook. Espetacular a engebração, mas vai dar certo, né? Então, quem tá aí sentado, se levanta agora, pega o caderninho, mas vamos tentar ficar em pé, porque acho que há novas formas da gente aí se manter mais saudável durante esse período. Ah, faxina é uma boa, Roberta, também, né? Também estou fazendo muita atividade física, fazendo faxina em casa. Meu treino é sagrado. Ah, Betânia, tu é um exemplo mesmo. Aliás, eu acompanho, você é super esportiva aí. Minha filha tem 11 anos e a escola deu férias, mas criamos uma rotina para ela não sentir muita diferença nessa fase. Que legal, Melissa, boa dica. Ó, Isa, vamos fazer as aulas em pé, isso aí. Se adaptar. Cadê a mesa elevatória, Ju? Eu vou mandar uma mensagem lá para a Marelle, né? Onde é que tá a mesa com elevação de altura aí? Falou bem, falou bem. Gente, falei a Marelle, uma empresa parceirona minha, inclusive a gente fez um webinar recentemente, exclusivo de ergonomia, não sei se alguém aí assistiu. Eles estão fazendo vários, a gente se identificou muito em compartilhar conteúdo, né? É o propósito que eles tinham, o meu também, então a gente está se unindo para fazer isso de uma forma mais efetiva. E eu acho que está sendo muito legal. Bom, vamos adiante. Só recapitulando quem está entrando agora, a gente fez uma live anterior, parte 1, falando sobre esse nosso checklist para o nosso ambiente de trabalho. Eu acho que eu botei aqui um nome, eu escrevi aqui um nome. Peraí. Só que eu acho que eu não fixei, deixa eu só fixar. Caso alguém entre agora, tá vendo ali o título dessa live, qual nota você dá para o seu home office, vamos fazer esse quiz. Então a gente está fazendo um quiz de perguntas com respostas sim ou não, rapidinho, o pessoal tá anotando. Opa! O pessoal tá anotando, e aí no final nós vamos falar sobre os resultados, tá? Você vai contar quantas respostas sim você teve, quantas respostas não você teve, e a gente vai ter um resultado que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, dessa forma, você vai conseguir mensurar se o seu ambiente de trabalho neste momento ele está sendo produtivo para você ou não. Legal? Então, vamos lá. Falamos na parte anterior sobre a localização do seu home office, falamos sobre a organização do seu home office, falamos sobre os equipamentos que você utiliza para trabalhar, falamos sobre a cadeira e falamos sobre a rotina, a importância de ter uma rotina. Agora nós vamos para um outro quadro de perguntas que tem a ver com, e é uma única pergunta, com a roupa que você está utilizando para trabalhar. Então, pega aí o papel e a caneta e responde se você está utilizando as mesmas roupas de trabalho, mesmo trabalhando em casa? Sim ou não? Ou você fica de pijama e senta para trabalhar? Gente, isso também foi assunto da live de ontem, mas eu já tinha feito tudo isso aqui, então por isso fechou super certinho. O Leonardo, inclusive, comentou de uma pesquisa
que ele trouxe sobre, que ele verificou sobre usar pijama para trabalhar, tá? Do quanto isso é prejudicial para o seu cérebro. Por quê? De novo, se a gente entende a base de tudo, vocês vão achar explicação para tudo nessa vida. A base de tudo do cérebro é que a gente funciona por associações. Nosso cérebro, ele cria associações para tudo. Então, se a vida inteira você utilizou o pijama para ir dormir, obviamente que se você quiser trabalhar vestindo pijama, ele não vai estar muito afim de trabalhar. Seu cérebro não vai estar muito afim de ser produtivo porque ele vai querer dormir, ele vai querer relaxar porque você está de pijama. Né? Aquela coisa de, domingo eu vou acordar mais tarde, vou ficar de pijama e me atiro no sofá para assistir televisão. Quem nunca? Pô, domingo, tá tudo certo. Você vai ficar ali no relax, assistindo televisão de pijama e tá legal. Agora, durante a semana, se você tá mantendo aquela rotina de se levantar, tomar banho, tomar café e ir trabalhar, é importante que você também troque de roupa. É importante que você coloque uma roupa que o teu cérebro já associa que é o momento de trabalhar. E aí, obviamente, que eu comecei a pensar comigo mesma, né? Eu sim, troco de roupa. Mas o que eu comecei a me conhecer? E olha como isso é interessante pra gente se conhecer. Eu comecei a me dar conta a quantidade de roupa que eu uso para trabalhar que não me faz sentir bem, sabe? Calça, às vezes, muito justa, calça jeans. São roupas que, na verdade, são desconfortáveis, né? E eu quando em casa, eu disse, tá, tudo bem, eu vou vestir uma roupa como se fosse trabalhar, mas eu não vou botar uma calça jeans. Ai, não, tipo, desconfortável, muito apertado, né? Então, isso é legal pra gente se conhecer e ver até que ponto a gente estava, talvez, criando imagem e fazendo atividades e usando roupas que, às vezes, nem é o ideal para nós, né? Em função de uma imagem que a gente quer passar, a gente se submetia a isso. E eu acho que agora está sendo muito momento da gente rever com a gente mesma o que é que eu uso que realmente faz me sentir bem. O que é que eu me alimento que realmente me faz bem. O que é que eu realmente preciso? Ou será que eu estou consumindo coisas que talvez eu nem precisava? Né? Então esse eu acho que é até o momento de uma reflexão. Eu comecei a fazer isso comigo, de ver, tá, mas que roupa... Ó, hoje eu botei uma roupa que é uma roupa que eu iria trabalhar. Numa boa, eu tô com uma calça, tipo pantalona, assim, mais estampadinha, extremamente confortável, amei. Era uma casa que tava lá guardada, que eu usava de vez em quando, e tipo, nossa, isso aqui é super uma roupa para ir trabalhar. Né? Então começa também, é o momento da gente começar a refletir, tá, que roupa eu colocaria para trabalhar aqui, mesmo que seja em casa. E ainda assim meu cérebro associa ao trabalho. Então acho que esse é um momento legal também pra gente pensar sobre isso. Então, respondendo a pergunta, sim ou não, você está usando as mesmas roupas de trabalho, mesmo trabalhando em casa, sim ou não, tá? Deixa eu ver o que vocês estão botando aqui de pergunta. Roupa do treino o dia todo. Mas não de pijama, boa. Roupa confortável, roupa de academia ou agasalho. Só cuida pra não ficar assim muito cara de domingo. Porque senão serve também associar domingo, tá? Então é bacana, sei lá, você tem o hábito, ó, por exemplo, eu sempre ponho brinco e colar e relógio. Pra mim isso parece que eu tô nativa quando eu tô com essas coisas. Quando eu não ponho brinco, não ponho relógio, é porque é domingo e eu tô em casa sem fazer nada, né? Então é diferente, meu cérebro já associa diferente. Hoje eu tinha que fazer essa live, apesar de ser sábado. Legal, botei como se eu fosse ir trabalhar. Botei brinco, botei colar, botei relógio, me maquiei. Então, coisas que, se eu não me maquiasse, muito provavelmente ia parecer também que é domingo que eu tô em casa sem ter o que fazer. E não é, né? Eu tô aqui, querendo ou não, praticando algo profissional. Casual, sim, até sapato. A Camila trouxe um ponto, sapato, de que adianta aquilo tudo se não usar. Inclusive, eu vou dizer para vocês, estou desenvolvendo um hábito que não era meu, e estou vendo o quanto é importante, agora que a gente está falando tanto de higiene, de deixar o seu sapato, né, do lado de fora da casa. Eu acho que isso é um ponto. Eu ainda estou me adaptando, porque aqui eu não tenho bem um wall montado, então fica ali os sapatos tudo aparente, mas a gente está vendo de que forma que a gente conseguiria fazer isso melhor para realmente não trazer o meu sapato para dentro de casa. Eu sei que várias pessoas já faziam esse hábito, já tinham esse hábito de tirar o sapato antes de entrar em casa, e que agora eu estou vendo o quanto isso é necessário. Bom, recapitulando, a rotina, você falou que seriam 3 perguntas e foram 2, isso na rotina, vamos conferir.
Foram 2 perguntas, tá? 3 foi sobre a cadeira e sobre os equipamentos. Rotina foram só 2. Você está mantendo a sua rotina de horários igual e você consegue se manter concentrado? Era essas 2, sim ou não, tá? E agora sobre as roupas, é uma pergunta só se você está usando a mesma roupa que você usa para trabalhar em casa, sim ou não. Não consigo ficar de pijama depois que levanto. Legal. Ana Paula, mais tarde assisto, meu marido já trabalha em casa, de hábito, e daí tem o almoço. Falando em rotina, o almoço sempre no mesmo horário. Vai lá, não, tranquilo. Também não vou me estender mais muito aqui. Eu sou de Salvador, é impossível vestir a roupa que usava no ar-condicionado no escritório. Sim, tem questão de clima, né? Então a gente já vai falar um pouquinho sobre temperatura, tá? Coloca uma roupa mais confortável, mas nunca pijama ou camisola também. Faço o ritual completo, ó, a Vera, de um dia normal. Acordar, treino, roupa, é isso aí. Aqui tá muito calor. Só usando vestidinho, mas leves tem que ir trabalhar. Mas a questão da roupa social, eu já... A Roberta falando, já não é uma realidade em várias empresas. Acho que roupas confortáveis é uma ponto de mudança. É isso. E agora é o momento da gente perceber muito isso, né, Roberta? Roupas confortáveis, ainda mais quando fica muito tempo sentado. Exatamente, Natália. Hoje estou de calça jeans confortável. Coloco, brinco também, não fico sem. Perfume rímel, Ju. Tamo junto. Exatamente. Acessório e make, mas com roupa mais confortável. Coloco sapato porque sinto frio. Perfumes mesmo, Ju. Aliás, gente, aromas é uma ótima forma da gente criar uma memória desse momento, tá? E que seja uma memória positiva. De todos os sentidos, os aromas são os que mais facilmente vão ligar a nossa memória. Beleza, vamos para o próximo item. Também uma pergunta só. Família. Família, foi um assunto que a gente já abordou aqui um pouquinho, mas respondam aí no seu checklist. Sua família entende o seu horário de trabalho e não interrompe com frequência? Sim ou não? Sim ou não? Obviamente você precisa ter comunicado para sua família seu horário de trabalho, né? Tá? Essa é uma questão que a gente já falou rapidamente, mas é bem importante nesse momento ter diálogo. Teve alguém aí que comentou, divido as atividades com meu marido. Acho que agora é o momento de envolver todo mundo que faz parte da casa e ver de que forma que a gente vai se organizar melhor. Sabe que eu morei um tempo na Alemanha e os alemães são extremamente organizados. Eu acho que essa organização que eu passei a ter foi em função de eu ter morado na Alemanha. E lá eles comercializam calendários, até calendários semanais, que tem todos os dias de cada membro da família. E daí você consegue ter um quadro, uma visão de quando é a aula do filho, quando é o horário de trabalho da esposa, do marido. E daí você consegue ter um mapa da família. O que está acontecendo quando, né? E daí é uma forma que eles usam justamente para se organizar e se equilibrar dessa forma, para que todo mundo esteja alinhado com o que está acontecendo e possa se organizar aí para funcionar essas atividades, né? No meu caso, somos só eu e meu marido, mas minha filha canina, ai amor, e não entende, eu chamo o tempo todo. Marido e filha andando de bike para eu conseguir sua live. Lindona. Vizinhança sabe que estou em casa e interrompe, atrapalha. Ó, vizinhos, né? Não tem hora que fica, mas tem hora que fica bem puxado. Eu imagino, gente. Eu realmente imagino. Então, agora é o desafio, mas é a comunicação. Eu acho que tudo nessa vida a gente precisa se comunicar, né? E precisa deixar claro isso. Acho que super vale fazer esses quadros, esses murais. Eu sei que tem muitas pessoas com filho que estão tendo, os filhos também estão tendo aula em casa, né? E precisa de um suporte, de um auxílio, já que é por transmissão pelo computador. Então, vale a pena também montar esse mural de horários. Eu acho que isso super funcionaria para visualizar a família toda como que seria o ideal. Ó, que interessante seria no mapa, adoro organização e tudo. E ilustra, né? Eu acho que o visual, nesse momento, a gente pode trabalhar muito bem para essa organização. Então, fazer um quadro, mesmo que seja com post-it, você vai botando quando é o horário de trabalho de cada um, quando é o horário de aula do filho, acho que fica mais fácil para talvez se organizar. Legal? 8º bloco de conteúdo. Falar em organização do seu trabalho, tá? E daí tem 2 pontos aqui. A gente já falou brevemente, mas para você assinalar aí também. Primeira pergunta deste bloco. Você utiliza alguma técnica de gerenciamento de tempo do seu trabalho?
por exemplo, a técnica do Pomodoro, você utiliza alguma técnica dessa, seja através de um aplicativo, seja através da sua própria organização, quando você começa o dia, você consegue se planejar, ok, de tal a tal horário eu fazer tal coisa, de tal a tal horário eu fazer tal coisa, você consegue fazer isso? Você tem esse hábito? Sim ou não? E segunda pergunta, você intercala momentos de atividade de descompressão ao longo do dia? O que são atividades de descompressão? Agora, a descompressão ela está tendo um outro formato, tá? Até um tempo atrás, a gente falava de ambientes de descompressão dentro dos escritórios, né? E os escritórios tudo queriam ter ambientes de descompressão, estava em alta isso. Obviamente que tem uma explicação neurocientífica. E agora, como é que a gente faz quando a gente está trabalhando em casa? Você vai ficar o dia inteiro sentado na sua mesa de trabalho? Seu cérebro não vai conseguir ficar focado o dia inteiro. Não vai. Né? Por isso que essas duas perguntinhas, primeira, é você utiliza alguma técnica de gerenciamento de tempo das suas atividades que você tem que fazer no dia, e segunda, você intercala as suas atividades de trabalho com momentos de descompressão, sim ou não, tá? Para essas duas perguntas. Por que que isso é importante? Também tem a ver com o nosso cérebro. Por que que tanto se falava em áreas de descompressão? O quanto é positivo para as pessoas, tá? O nosso cérebro ele tem um tempo limite de atenção das coisas. Não adianta essa história de você querer ficar o dia inteiro sentado na frente do computador. Isso não vai funcionar. Seu cérebro em algum momento vai se distrair. E daí essas distrações, elas custam muito mais para nós ou para a empresa, porque o tempo que a gente leva para retomar o nosso foco, ele é muito grande. É muito pior do que você definir aqueles blocos que a gente falou, que são blocos de alto foco. Você vai ficar ali focado e depois em alguns intervalos você vai, agora vou me levantar, vou ir até a cozinha, vou fazer um chá, vou fazer um outro café, vou responder um WhatsApp, vou interagir com meu filho, entende? Então, estruturar o seu dia de acordo com esses blocos, intercalando momentos de alto foco e momentos de descompressão, é extremamente positivo. Tá? E se nesses momentos de descompressão, de preferência, puder ser algo que te faça bem, que te faça feliz, melhor ainda. Porque daí esse nível de estresse, que já é normal da gente ficar enquanto a gente está trabalhando, a gente está ali em estado de atenção, tá? Se a gente for pegar aqueles instrumentos de biofeedback que a nossa neuropsicóloga utiliza, por exemplo, que mede os teus níveis de ansiedade, os teus níveis de relaxamento, se você está trabalhando e estiver mensurando, você vai ver que você está ali com altos níveis de atenção. Isso é energia que o cérebro está, né, ali trabalhando, está dispondo, isso é estresse. Quando que o estresse ele é prejudicial? Quando ele fica em constante, de forma constante. Aí é prejudicial. Tá? Existe uma diferença. Então, no momento de trabalho, a gente tem que sim estar atento. Agora, se a gente fica por muito tempo nesse estado de estresse, que a nossa amígdala está ali ativando, controlando nosso corpo todo, jogando cortisol, isso é prejudicial, isso impacta na imunidade que a gente falou no início. Agora, se a gente divide o nosso dia em momentos de atenção, de foco, com momentos que eu vou dar uma relaxada, eu vou olhar um seriado e vou dar risada, tá tudo certo, melhor ainda. Dar risada é muito bom. É muito bom. A gente libera uma série de hormônios no nosso cérebro que faz esse equilíbrio entre a atenção e a descompressão, nos fazer estar mais saudável, nos fazer ter um humor melhor, inclusive ao longo do dia, tá? Então, mesmo em casa, é importante que a gente defina quando é o momento que eu vou dar uma respirada. E daí, de preferência, a gente faz o seguinte: sai do lugar onde você está. Sai. Vai ser bom porque você vai se mexer, então vai te fazer levantar e dar uma caminhada. E ir para um outro lugar, que daí tem essa outra atividade que seu cérebro já associa com uma atividade de relax ou de descompressão, vai ser muito mais fácil de você conseguir se descomprimir. Vejo que trabalho muito tempo sentada, a Vera tá falando, e a gente perde a noção do tempo. Chega no final do dia e estás cansada da cabeça, mesmo que não consegues libertar de estar em produtividade constante. É isso. Gente, vocês não têm sentido assim, cansaço no final do dia? Na primeira semana, eu chegava no final do dia, eu tava acabada. E daí eu me perguntava, como é, sabe? Não tá nem saindo de casa, né? Não precisa ter esforço de antes você pegava o avião, ir para o aeroporto, Uber, não sei o que, não sei o que lá. Só viu que, né? A gente se mexia muito e ficava cansada. E daí chegou a primeira semana em casa, eu chegava no final do dia, eu tava exausta. E eu não entendi o que estava acontecendo.
É exatamente toda essa mudança. O nosso cérebro consome energia, gente. O nosso cérebro consome energia. Para ele funcionar, ele precisa consumir energia do nosso corpo. E se a gente tem que se adaptar a situações diferentes, ele vai ter que consumir uma energia ainda maior. E é por isso que a gente se sente muito cansado no final do dia, né? Então, quanto menos a gente tiver de mudanças, quanto menos estresse constante a gente tiver, menos energia o nosso cérebro vai gastar. E daí melhor a gente vai se sentir no final do dia, tá? Esse momento de estresse fazem parte, é exatamente. Procure fazer atividades físicas no final do dia justamente para relaxar a mente. Boa, Nath, isso aí. Ó, Simone, cansaço, eu também tô sentindo muito, tava sentindo muito, agora já melhorou, porque agora a gente já começa a entrar numa rotina, né? Então é um esforço a menos, uma energia a menos que o teu cérebro vai ter que fazer, tá? Legal? Vamos pro próximo agora. Nós vamos falar sobre ambientação, decoração. Tem uma única pergunta relacionada a isso, mas que é bem importante, que é, anotem aí, sim ou não? Você tem objetos de decoração que lembram a natureza próxima à sua mesa de trabalho? Você tem objetos de decoração que lembram a natureza próxima à sua mesa de trabalho? E que esteja numa posição visível para você? Sim ou não? Essa é uma super estratégia para você botar em prática para ontem também, de trazer elementos que te lembram da natureza para o seu ambiente de trabalho. Tem vários estudos, isso é o estudo da biofilia, que é um amor pela vida. Quando a gente fala em design biofílico, é trazer essa vida para o seu ambiente de trabalho também. E pode ser, gente, a plantinha, né? Tem gente aí botando que não. Gente, pode ser uma plantinha. Não tem a plantinha? Pode ser a plantinha artificial. Pode ser uma musiquinha de passarinho que você vai botar, e tem vários aplicativos, esses Spotify da vida, que você põe ali playlist de passarinho. É uma delícia. Pensa que é a experiência inteira, tá? Então, a gente vale botar um som que lembre a natureza, vale algo, sei lá, um material da natureza, que seja uma madeira, que seja uma água, uma fonte, a plantinha, um fundo de tela no seu computador, que é uma paisagem belíssima. Se você tem um quadro que é de paisagem, posiciona ele numa forma que você enxerga enquanto você está trabalhando. Então, são pequenas ações, quem escreveu? A Marisa botou o sol. O simples fato de ter contato com a vista externa ou com a iluminação natural já são formas da gente se conectar com a natureza, tá? Quem tem cachorrinho em casa, ontem a gente falou também, o próprio contato com animais também é uma forma que a gente se conecta, então, com essa vida, né? Com esse meio natural. A Melissa está sugerindo óleos essenciais, então os aromas, né? Então, são várias. Sim, pets considera também. Uhum. Fruteira conta? Conta, claro. Então, quando a gente fala em uma mudança de estilo de vida mesmo para adotar a biofilia, a gente está falando de forma extremamente ampla, extremamente holística, que vai envolver múltiplas áreas, tá? Seja o que você come, seja o contato que você tem com os animais ou com as plantas, com a natureza, seja o que você tem próximo da sua mesa de trabalho. Então, vamos aproveitar, já que existem pesquisas que comprovam o quanto a gente se sente bem com esses elementos naturais, o quanto isso nos torna mais produtivo, mais criativo, né? A gente, de uma forma geral, se sente melhor. Tem uma pesquisa da Human Space que fala exatamente isso. Você pode puxar essa pesquisa na internet, ou quando você baixar o planner esse da quarentena, eu botei ali a pesquisa, você vai ver que aumenta em 6% produtividade, 15% sensação de bem-estar e 15% criatividade. Faça. Não fica na teoria, faz. Sai daqui agora e vai escolher alguma coisa, nem que seja um balde de limão, você vai botar ali e vai ficar enxergando isso, tá? Legal? E o nosso último quadro de perguntas tem a ver com as nossas emoções. E a forma como a gente percebe os espaços. Por quê, gente? Tudo é uma cascatinha, tá? A emoção que a gente está se sentindo nesse momento, primeiro que ela vai marcar esse momento que a gente está vivendo, tá? Isso vai entrar na nossa memória. Então, se eu estou o tempo todo numa constante agonia, estressada, se eu estou triste com essa situação toda que está acontecendo, se eu ficar o tempo todo com esse tipo de pensamento que está me gerando
um tipo de emoção que não é positiva, muito, mas muito provavelmente, daqui a um ano, quando eu me lembrar desse período da quarentena, que vai ficar marcado na nossa memória, vai vir uma emoção negativa. Fato, tá? Quando a gente fala de memórias, existem vários estudos que falam isso, as memórias, elas acontecem no nosso corpo, no nosso cérebro, a gente marca os momentos da nossa vida através de momentos que a gente vive com muita emoção. E esse é um momento que está despertando muita emoção em todo mundo. E essas emoções, elas estão sendo criadas no nosso corpo através da percepção que a gente está tendo dos estímulos externos. E quando a gente fala em estímulos externos, a gente está falando principalmente naqueles estímulos que têm a ver com os nossos sentidos. Ou seja, a visão, o que a gente está enxergando nesse momento, o que a gente está sentindo de cheiros, o que a gente está sentindo na audição, o que a gente está se alimentando do nosso paladar, e o que a gente está tocando, o nosso toque, o tato. Então, essa experiência multissensorial é o que vai impactar nos nossos pensamentos, consequentemente nas nossas emoções, e essas emoções vão ficar marcadas na nossa memória. E é por isso que a gente tem que cuidar muito desse momentinho que a gente está vivendo, para que ele não fique um trauma na nossa vida, para que não seja algo ruim que a gente vai lembrar. A gente tem que intencionalmente criar experiências que vão ser estimuladas pelos nossos sentidos, por esses estímulos externos que vão nos causar emoções positivas. Tá? Isso, a gente precisa ter consciência que é isso que funciona no nosso cérebro, para a gente trabalhar de uma forma mais estratégica. Tá? Betânia, diz de novo essa estatística. Qual estatística, amada, da Human Spaces? Da pesquisa da biofilia? 15% de criatividade e sensação de bem-estar, aumento, e 6% de aumento de produtividade, tá? Eu trabalho na sala, tem uma planta bem grande, pau d'água, uma espécie de dracena, que legal, estampada em São Jorge, claro. Ah, que bom. Boa, vale desenhos, vale imagens, tá? Não necessariamente precisa ser algo natural mesmo. Bom, então vamos às perguntas sobre este quadro das emoções. Vamos ver como é que vocês estão percebendo aí o ambiente. Primeira pergunta, são bastante perguntas, são 6 perguntas, tá, esse bloco. E daí nós já vamos terminar e já vamos para os resultados, então fiquem aí. Na maior parte do dia, você mantém suas emoções positivas, sim ou não? Na maior parte do dia, você se mantém positivo, otimista, né? Alegre, feliz. E aí, sim ou não? Segunda pergunta. Bom, se você está no seu home office agora, vai ser mais fácil, senão pode imaginar, tá? Então vamos trazer o seu ambiente de home office agora para a sua consciência. Suas percepções sobre esse ambiente são todas positivas, sem nenhum tipo de desconforto? Sim ou não? Então, pensando no seu home office agora, de forma consciente, as suas percepções são todas positivas? Você não sente nenhum tipo de desconforto? Sim ou não? Terceira pergunta. Terceira pergunta desse bloco. Procura sentir o cheiro que tem esse ambiente. Se você está no ambiente, sinta o cheiro. Tá? Se você não está no ambiente agora, tenta se lembrar do cheiro que tem. Esse cheiro é agradável para você? Sim ou não? Marca aí. Sim ou não. Para sentir cheiro, gente, é legal a gente fechar os olhos. Tá? Então, você pode fechar os olhos nesse momento, se você está no seu espaço. Ou exercita no espaço que você está agora. Faz uma respiração profunda. Procura perceber conscientemente o cheiro que tem aí. Que cheiro é esse? Que cheiro é esse que você está sentindo? Você gosta desse cheiro ou não? Não estou sentindo cheiro nenhum. Tá tudo bem também, tá? Calma. Depois você pode fazer sozinho. Você vai baixar o plano e você vai fazer sozinho. Ó, cheirinho de almoço. Ih, agora tá atrapalhando os aromas, tá? Talvez você vai ter que fazer em outro momento. Quarta pergunta desse bloco. Fecha os olhos de novo e percebe os sons.
Você está ouvindo algum ruído? O que você ouve? É confortável para você esse som? Sim ou não? É confortável para você o som ou o ruído que você está ouvindo? Sim ou não? Quinta pergunta. Vamos lá, vamos anotando. Quinta pergunta. Abre bem os olhos agora e observa todos os detalhes o mais profundamente possível desse ambiente. Talvez vocês vão fazer isso melhor depois, tá? Mas é legal a gente trazer para a consciência. A gente só vai perceber um ambiente se a gente trouxer ele para a consciência, em todos os nossos sentidos. Tá? Então, observa todos, olha. Tô olhando agora aqui para minha... Eu tô aqui na minha sala de jantar. Tô vendo a cortina, tô vendo que tem uma folhagem ali. Observa o detalhe da folhagem, tô vendo que tem uma parte dela ali que não tá bem, já não gostei, vou ter que cuidar melhor dela. Então, começa a observar tudo, ó. Tô vendo que esse vidro não tá bem limpo, né? E a gente tem um olhar muito técnico, assim, para identificar questões de higiene, sujeira, enfim. Mas agora é o momento que você tem que fazer isso, nesse lugar onde você tá. Porque, de alguma forma, isso vai te impactar. Tá? Então, observe atentamente, enxergue atentamente todos os detalhes desse ambiente. Eles são agradáveis para você? Sim ou não? Sexta pergunta. Observe agora, de uma forma consciente, somente para a iluminação desse espaço. Tanto a iluminação natural que está entrando ou não, quanto a artificial que você está. E esse exercício até é bom fazer em vários momentos do dia, tá? Faça uma noite também, quem trabalha mais pro final do dia também, para ver como tá a iluminação. Então, olha de uma forma consciente para essa iluminação. E daí a pergunta é, você tem uma boa visibilidade para suas atividades, sem falta ou excesso de luz? Você tem uma boa visibilidade para as atividades que você tem que fazer, sem falta de luz ou excesso de luz, porque excesso também não é saudável, tá? E a última pergunta, então, deste bloco, e terminando o nosso quiz, é a seguinte. Percebe a temperatura desse ambiente. Pode fechar os olhos. Tá com calor, tá com frio, ou tá confortável? A pergunta é, tá confortável para você? Tá agradável para você? Sim ou não? Em relação à temperatura, está confortável para você? Sim ou não? Ó, a Regiane diz que está acompanhando a live na rede, que delícia, olhando o céu, coisa boa. Depois, então, faz esse questionário, Regiane, na tua estação de trabalho. Ó, a luz artificial não é legal, a noite me complica, a luz natural é ótima. Gente, esse último bloco é para vocês verem como não existe uma receita de bolo, tá? Cada pessoa tem uma percepção diferente. E para quem já me assistiu falar sobre sensação e percepção, sabe a diferença que tem nisso. Quem não assistiu tá tudo bem, não vou entrar nisso agora, tá? Mas existe uma diferença entre você sentir o ambiente e você perceber o ambiente. Por isso que quando eu falei várias vezes em trazer para a consciência, a gente está falando de percepção, tá? E a gente precisa trazer para a consciência as coisas, senão a gente não vai se dar conta daquilo que não tá legal. Então, passei aqui 24 perguntas. Nós passamos por 24 perguntas, tá? Quem aí conseguiu anotar as 24? Eu quero que vocês contem agora quantas respostas sim vocês tiveram. Contem aí quantas respostas sim vocês tiveram. Não precisa escrever aqui, tá? E como eu falei, depois eu vou passar para vocês onde está esse material. Vocês podem baixar isso e fazer de novo esse teste. Dá para imprimir, assinalar. Se vocês quiserem passar para alguém, pode passar. Isso é gratuito que a gente fez, tá? Bom, mesmo que não deu para anotar todas, ali faltou algumas. O que seriam os resultados, tá? Então, são 24 perguntas. A gente dividiu em 4 categorias. A primeira categoria é para aquelas pessoas que marcaram menos de 5 respostas positivas. Tá? Se alguém aí marcou
menos de 5 respostas positivas, 5 ou menos, na verdade, né? 5 ou menos respostas positivas, gente, a situação tá ruim, bem ruim, tá? Então, assim, ó, se você vai continuar fazendo quarentena, é para ontem. Você precisa modificar algumas coisas no seu ambiente e na sua rotina. É sério isso, tá? Com certeza, nesse momento, já deve estar impactando na sua produtividade, você não deve estar produzindo como deveria, você não deve estar se sentindo bem, possivelmente isso já está impactando na sua saúde. Então, assim, se você só marcou 5 questões ou menos com sim, de forma positiva, tá muito ruim. E daí vocês vão receber nesse material que eu vou passar para vocês todo esse conteúdo que a gente falou, você vai poder ler com calma, então como escolher um local ideal, como manter uma mesa organizada, tá? Todos aqueles itens que nós falamos estão aqui no conteúdo, tá bom? Se você marcou entre 6 e 12 respostas positivas, ou seja, chegou ali na metade, 6 e 12 respostas positivas, eu digo que também você precisa fazer ajuste. Precisa, tá? Porque talvez agora você ainda não está sentindo um desconforto. Mas esse tempo vai passar e isso vai começar a ficar muito complicado para você. Então, se ainda não está baixando a tua produtividade, vai começar a baixar muito em breve. Tá? Então, também te sugiro que você baixe esse material aqui, adote modificações. Vocês viram que muita coisa que a gente falou aqui é super simples, tá? É para começar a fazer amanhã. Amanhã é domingo, tá? Amanhã dá uma relaxada. Mas amanhã aproveita para organizar, para segunda começar a trabalhar de fato num ambiente melhor, tá bom? E adotar uma outra rotina. Bem importante. Se você marcou de 13 a 18 respostas positivas, então quem tá nessa faixa aí, eu já vou começar a dar os parabéns e dizer que você tá num ambiente mais ou menos aceitável. Tá bom? Pode melhorar. Deve melhorar. Então, também dê uma olhada, revisa todo esse conteúdo, assiste de novo essa live. O que eu posso fazer para melhorar? Para eu ter mais pontos positivos. E quem marcou acima de 19 questões, ou 19... Yes! Yes! Super parabéns! Roberto 18, ela tá quase lá. Super parabéns! Vocês estão dando um exemplo aí de quem trabalha em home office de uma forma adequada. E, muito possivelmente, daqui a pouco, se você optar por seguir trabalhando em home office, você já tem uma rotina, um comportamento mais coerente para isso, assim como um ambiente mais coerente para esse tipo de atividade, tá? Temos gente ali dizendo, com palminhas! Tomara, tomara! Quem não atingiu essa pontuação de 19 para cima, eu quero muito que baixe esse material. Então, como que você vai fazer para baixar, tá? Que você vai poder olhar de novo todo o material, assiste essa live de novo também, acho que pode ajudar, porque tudo que eu falei aqui está descrito, então é uma forma também de complementar esse conteúdo. Então, para você baixar esse material, que corresponde exatamente ao que a gente falou nessa live de hoje, assim como alguns anexos que a gente colocou, então, só para vocês saberem, lá no início, depois vocês vão ver, a gente fez o calendário do mês, então você tem o calendário do mês de abril, depois você tem uma outra planilha que é a do replanejamento anual, então quem já tinha feito lá o planner no início do ano, lá no mês de janeiro, a gente fez todo o planejamento do ano, obviamente que esse planejamento mudou, né, galera? Mudou. Deixa eu até ver se eu consigo inverter aqui para vocês verem. Então agora é a hora da gente, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, o replanejamento anual, tá? Então, a gente vai começar de novo ver quais são os objetivos de abril, de maio, de junho, de julho e assim por diante, tá? Aqui a gente fez uma planilha de diário mesmo, e essa planilha eu uso muito para organizar minha rotina. Então, aqui a gente coloca, por exemplo, tudo que a gente tem que fazer no dia, e aqui já tem os horários, então você já começa a arriscar, ó, esse é o horário do café da manhã, esse é o horário que vai ser meu almoço, esse é o horário que eu vou fazer minha atividade física, e daí você encaixa o que você tem para fazer no dia aqui, tá? Bem legal. Essa aqui é a lista que nós fizemos semanal, então enxergar a semana também é bastante positivo para você poder se organizar. E daí a gente sempre colocou aqui embaixo um quadradinho com asterisco, que é o item mais importante da semana. Então, além das atividades que você precisa fazer no dia, o que é mais importante na segunda, na terça, na quarta, para você ter um foco. E aqui vai entrar todo esse checklist que nós fizemos, ó. Então, tá bem discriminadozinho, ó, cada uma das questões.
e depois tem as nossas respostas, então, os resultados, e aqui tem a explicação de cada um desses blocos, então, que nós falamos. Ó, tá? Aí vocês vão ver que aqui vai ter um QR Code para você entrar no nosso grupo do Telegram, que lá a gente está diariamente fazendo tanto conteúdos quanto atividades. Por fim, aqui a gente colocou os conteúdos, mais conteúdos de home office, alguns links aí para vocês, tá? Então, falei rapidamente, deixa eu inverter aqui para mim. Vou explicar agora como vocês fazem. Tô com suporte aqui. Para baixar esse material, gente, muito simples. Se você já está no nosso grupo Telegram, você já vai ter recebido lá. Hoje mesmo a gente compartilhou. Se você não está ainda no Telegram e quer estar, baixa o material, porque daí vocês recebem aquele QR Code e daí você consegue entrar no grupo do Telegram, tá? Para baixar o material, a gente já botou ele no link da bio, Betânia. No link da bio, da nossa bio. Vocês vão entrar ali. É o primeiro item, Planner Quarentena, tá? Isso é um anexo que a gente está fazendo ao nosso planner principal, que era o planner do ano todo, que a gente já distribuiu aí para as pessoas. Quem quiser esse planner completo também, no final desse material aqui da quarentena, acho que até que ele botou junto, tá? Se você botar já para baixar o da quarentena, você já vai ter o planner também do ano, tá? Então dá para adaptar ali também. Bom, recados ainda. Tem mais coisa que eu queria falar para vocês. Sobre a live de ontem, com o Leonardo, que eu vi que tem perguntas, e sobre a consultoria de home office, o treinamento de consultoria de home office. Eu ainda queria falar sobre esses dois assuntos. Quem tiver interesse em saber sobre isso, fiquem aqui mais um pouquinho comigo, mais uns minutinhos. Porque, ó, o pessoal ali da Interior and More tá perguntando, posso aplicar esse quiz com meus clientes? Pode. Mas se você quiser fazer uma consultoria, a gente está percebendo muito, ó, Lisandra, eu acho que Lisandra, você já está fazendo consultoria de home office, né? Gente, essa consultoria de home office é uma super oportunidade para quem é da área da arquitetura e do design de aplicar nesse momento. É uma coisa que você faz de casa, online. Obviamente que existe uma metodologia, a gente criou uma metodologia para isso, a gente já está aplicando nos nossos clientes. A demanda que está tendo está sendo absurda e é uma super oportunidade para você também ter esse tipo de serviço. Por que a gente está dividindo o nosso método de trabalho, tá? O método da qualidade corporativa, vocês já devem ter ouvido falar do nosso treinamento e tal. A gente anexou um treinamento exclusivo sobre como fazer consultoria de home office agora, segunda-feira. Segunda-feira vai acontecer esse treinamento. Faz parte, então, do treinamento todo do método. Só que a gente antecipou esse treinamento porque a gente está precisando de parceiros para trabalharem conosco, aplicando consultorias. A gente não tem tempo hábil, eu não tenho tempo hábil, porque essas consultorias elas acontecem ao vivo, online, pelo Zoom com as pessoas. Então, é 1 hora de consultoria. A minha agenda dessa semana, eu preciso fazer 30 consultorias. Para começar, eu não tenho nem tempo para fazer isso. Por isso que a gente antecipou esse treinamento. Então, quem quiser fazer parte da nossa rede para trabalhar conosco, fazendo essas consultorias e como que funciona isso. Obviamente que não precisam se preocupar com o trâmite de negociação, contratação, nota fiscal, tudo isso a gente já faz pela qualidade corporativa, isso é um serviço que a gente presta. A gente precisa de parceiros para executar esse serviço. É isso que a gente precisa. Obviamente que a gente divide honorário para fazer isso, lógico, né? Você vai estar ali com tempo também. Então, o que a gente entra? Só para vocês entenderem como é que a gente faz essa metodologia, essa nossa metodologia. Ela é baseada nos pilares do método da qualidade corporativa, ela segue principalmente os 3 primeiros passos do método da qualidade corporativa, que a gente faz, então, primeiro, um diagnóstico, tipo aquela imersão que a gente faz nas empresas, a gente faz online com o pessoal do home office. Então, o formulário que a gente passa, o questionário online que a gente passa quando a gente vai fazer uma consultoria numa empresa, a gente também vai passar para esse colaborador que está em home office. Óbvio que é outro questionário. Então, isso é uma coisa que a gente já tem, isso é um questionário nosso, que a gente já aplica, e a gente precisa de parceiros para, depois desse questionário, analisar essas respostas e entrar na consultoria assertivo, para fazer esse atendimento ao vivo com a pessoa. E é uma consultoria que ela mescla tanto a parte de estrutura física, quanto de comportamento. Então, não é simplesmente aplicar esse quiz. Muito pelo contrário, é muito mais embaixo e é muito mais personalizado. Então, obviamente, precisa existir um treinamento para isso. As pessoas, por exemplo, eu sei que tem gente aqui, a Verônica, a Terezinha, que já fizeram, a Betânia, que já fizeram o curso da Alemanha.
muito provavelmente tudo isso que eu falei de suporte de teclado, vocês já deviam saber, né? Do curso, vocês já sabem disso, Nath. Mas para quem não tem essa expertise com arquitetura corporativa, agora é o momento de baixar a cabeça e estudar, gente, de verdade. Porque para fazer uma consultoria dessas e ao vivo, não dá tempo de deixa eu consultar. Vamos resolver na hora o que é melhor para você. E tem que ter muita responsabilidade para fazer isso, tá? Não é... Principalmente porque a nossa consultoria é uma consultoria que a gente vende como uma mudança de mindset, mudança de comportamento da pessoa. A gente tem que ajudar a pessoa nisso. A gente não está simplesmente vendendo algo, comercializando algo para ser, sei lá, merchan ou temporário. Não, é para de fato impactar de uma forma positiva na pessoa, tá? É por isso que a gente tem muita responsabilidade. E daí, depois desse treinamento que a gente vai fazer segunda, a gente vai passar para quem tiver no treinamento um questionário, até para poder conhecer mais vocês. Muitas pessoas eu já conheço, já sei o trabalho, a responsabilidade, mas outras eu não conheço. E a gente quer se conhecer, quer se aproximar mais. Então, vai ter um questionário que vocês vão responder, falando um pouquinho da sua atividade profissional, quanto tempo você já atua, qual é a sua expertise, nesse sentido, para a gente se conhecer. E depois vai ter um bloco de perguntas técnicas sobre tudo isso, tá? Então, vai ter uma provinha só para a gente ver se está todo mundo dentro da mesma linguagem. Para nós isso é bem importante para a gente seguir numa parceria saudável para todo mundo, tá? Tem que ter feito o curso, Nath, neste momento, para esse tipo de serviço, a gente vai dar todas as técnicas para quem fizer parte da nossa rede, tá? Então, obviamente, se você já tem o curso, já tem esse conhecimento, melhor vai ser. Porque como que daí a gente vai fazer essa divisão de tarefas, tá? Vai ser divisão de profissionais. Vai ser muito pela disponibilidade, então vocês vão ver que vão ter perguntas ali sobre disponibilidade. Quando que você tem disponível, que horários, que dias da semana para aplicar esse tipo de consultoria, porque a gente quer que seja um serviço rápido para a empresa. No momento que a empresa nos contrata, já começa amanhã e vamos fazer isso de forma até talvez paralela, tendo várias pessoas aplicando, então, essas entrevistas no Zoom, esses atendimentos pelo Zoom. E depois, aí, no final, a gente gera um relatório individual. Então, são 3 etapas de trabalho, na verdade. Amanhã não, segunda eu vou explicar melhor para quem estiver no treinamento. Então, o primeiro é um questionário online, depois é o ao vivo com a pessoa 1 hora, e depois é um relatório que a gente tem um padrão, que a gente segue e tal, e que a gente entrega individualmente. Eu sei que várias pessoas aqui já estão inscritas, que bom. Quem ainda quiser se inscrever, ainda dá tempo. Você pode fazer isso direto no site métodoqualidadecorporativa.com.br. Como eu falei, isso é um anexo, é um bônus que a gente adicionou para quem já está cursando todo o treinamento do método, tá? Então, você precisa adquirir um método completo, porque a gente quer que esses profissionais que façam parte desta rede sigam conosco depois, tá bom? Tem algumas pessoas que me falaram, Pri, mas aquela data lá de junho, porque esse método ele vai ter outras datas, tá? Então, dia 25 de abril é uma data que a gente vai se encontrar aqui online. Depois, 27 de junho tem uma outra data que seria presencial, que é presencial. A gente ainda está avaliando essa data presencial mesmo, em função desse cenário todo que a gente sabe. Então, quem olhar ali a data 27 de junho presencial e dizer, não, mas está muito perto, não vai dar para viajar para São Paulo, fica tranquila. Até antes do dia 25 de abril, a gente vai fazer uma reavaliação dessa data, tá? E a gente vai dar um posicionamento para vocês em relação a isso. Legal? Alguém tinha me perguntado aí sobre a live de ontem com o Leonardo, foi uma live sensacional. Essa live, ela tá disponível lá no meu cérebro até hoje, às 20h30, que foi o horário que a gente começou ontem, então ela fica disponível por 24 horas. É uma live que ficou muito bacana. A gente falou um pouquinho também sobre home office, mas hoje, quem esteve até agora aqui, eu acho que teve uma profundidade ainda maior no tema do home office, né, gente? E aí, curtiram? Já estamos chegando no final. Queria saber se fez sentido para vocês. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tem alguma pergunta específica? Gostaria de saber sobre a saúde mental. Tá. Outra live foi a que eu falei, foi a do Leonardo, então. Está disponível por 24 horas. Amei esse planner, abri assim que recebi, a Terezinha tá falando. Isso, grupo Telegram, vocês já receberam hoje de manhã esse planner aqui. Gente, entra no nosso grupo do Telegram. A gente tem uma comunicação mais diária, literalmente diária, tá? Todos os dias a gente se manifesta por lá. Que bom, Verônica, Dilmar, boa. Muito bom, Isabela, que bom. Ana Luísa, que bom, gente.
Então, vamos botar em prática, tá? A primeira coisa, antes de sair mandando aí para cliente quiz e não sei o que lá, fazem você. Fazem você, de coração. A gente tem que sentir na gente primeiro e depois a gente vende isso para um cliente, tá bom? Um super beijo. Só tem um grupo no Telegram, Betânia. Esse grupo é o grupo oficial da qualidade corporativa, tá? Depois tem um outro grupo que é o pessoal que já está no método. Esse daí é um grupo fechado, que a gente vai ter um plano de ação, né? Depois, a partir do dia 25, e a gente vai fazer toda a comunicação por lá, tá bom? Meu foco de trabalho. Que bom, gente. Então, agradeço muito vocês que ficaram até agora em 2 lives, ó. Fala sério, né? Fala sério, foi demais. Então, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui também.